Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Bruno Lopes alega 7 meses de salários atrasados e pede rescisão de contrato na justiça. No processo, o atacante cobra 2 milhões de valores a receber do clube alvinegro. Sindicato dos Atletas emite nota sobre situação extracampo da Ponte e prevê pagamento de pelo menos uma folha nessa semana. Expulsos contra o Náutico, Rodrigo Saravia e Cafu são desfalques confirmados para a próxima rodada. Elenco do Guarani se reapresentou com vitória, ou se reapresenta com vitória em jogo treino sobre o Sub-20. Kevin marcou o único gol da atividade. Participaram do jogo treino apenas os atletas que foram reservas diante do Maranhão. Hélio Cizenando mantém busca por formação ideal no sistema defensivo. O Corinthians oficializou na noite de ontem a contratação do técnico Fernando Diniz até dezembro desse ano. Novo treinador irá realizar seu primeiro treinamento hoje. Substituto de Dorival Júnior, Diniz terá só 2 atividades antes da estreia do Timão na Libertadores. Com brasileiros em campo, Copa Libertadores e Sul-Americana começam hoje. Em 2026, haverá aumento nas premiações a partir do mata-mata. A Arboleda entra em contato com o São Paulo após ser notificado. Zagueiro que não aparece há 3 dias busca resolver a situação com o clube. Tendência é de ruptura de contrato. Rádio Bandeirantes. 97102-1493. Esse é o WhatsApp para você mandar mensagem de texto. E também outro canal de comunicação é no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela estará no ar. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Ontem, no fechamento na primeira rodada, em Erechim, Ipiranga e Figueirense empataram pelo placar de 1-1. Já o Santa Cruz, na Arena Pernambuco, ganhou da Itabaiana pelo placar de 1-0. A próxima rodada tem início no sábado, com destaque para o jogo de domingo entre Guarani e Volta Redonda, 18h30 no Brinco. Hoje começa a fase de grupos da Libertadores da América. Na Venezuela, o Fluminense pega o La Guaira, 7h. No mesmo horário, tem Independente Rivadavia do Paraguai e Bolívar. Tem ainda, hoje, 9h, a estreia do Cruzeiro, em Guayaquil, diante do Barcelona. Também às 9h, tem Always Red e LDU de Quito, este jogo válido pelo grupo do Mirassol. Também hoje pela Libertadores, 9h30, tem Universidade Católica do Chile e Boca Júnior. Hoje também começa, como eu disse, a Sul-Americana com destaque para o São Paulo. Joga às 9h30 em Montevidéu contra o Boston River. E hoje ainda pela Libertadores, 23h, tem Tolima e Universitário. Os outros times brasileiros estreiam no decorrer desta semana. Você ouve
9. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. CH, bom dia. A bola da vez agora é Bruno Lopes. Quem será o próximo a deixar a ponte? As coisas pioram a cada dia. E a presidência? Nada. Marcel Grota. Obrigado, Marcel, pela sua mensagem. Vamos em frente aqui. CH, se o técnico atual do Bugre cometer os mesmos erros do técnico anterior, mantendo Isaac, Lucas, Paredes no time, vai acabar colhendo o mesmo fracasso, pois o Herbert e o Kevin merecem titularidade. Erivelton. Bom dia, senhores. Só espero não ver mais o Isaac jogando pelo Guarani até o final desse ano. Adriano. Como que o Corinthians contrata esse Fernando Diniz? Deixou o Guarani na mão, não confiável, nervosinho, Hermenegildo Neto. Pois é. Rogério do Ouro Verde, vendo torcida do Corinthians cobrando jogadores e diretoria e Santos o mesmo, e vendo a torcida da Ponte quieta, não dá para entender o que está acontecendo, ou o que dá para entender que está tudo bem na Ponte. Esse negócio de pressão também, amigo, eu vou falar uma coisa para você, não resolve nada, cara. O que resolve é pagar os caras, é isso que resolve. Para ficar mais ou menos a situação, tá? Porque o time é muito fraco, na minha opinião. Eu sou descendente de italiano, mas o que é o futebol, hein? Aquele gol cara a cara com o goleiro que o atacante da Itália perdeu custou a terceira eliminação da Itália seguida para a Copa, uma seleção tetracampeã do mundo. Como se explica isso? Os campeões do mundo não deveriam nem disputar a eliminatória. Uma seleção do tamanho da Itália não pode ficar fora da Copa. Aumentaram o número de participantes e mesmo assim ela está fora. Uma vergonha. Acho que terei que deixar de acompanhar minha Ponte Preta. Não faça isso, Alex. Não faça isso. Essa situação que ela está passando está me fazendo mal. Está criando um rancor tão grande desses diretores. Não abandona seu time não, cara. Se o problema do Guarani é ataque, por que esse técnico ainda mantém o Luca, que não está rendendo nada? Sendo que tem o Kevin e está pedindo passagem. Vai morrer abraçado igual aos outros técnicos que passaram pelo Guarani. Rogério de Hortolândia. Olha o Batata aqui. Ultimamente escuto seu programa para ver se um dia vou ouvir uma notícia maravilhosa da Ponte. Até porque nós Ponte Pretamos nos últimos 20 anos só desgraça, uma pior que a outra. Queremos respeito da cúpula intocável que tem gente lá dentro há mais de 30 anos não fazendo nada. Abraço. Abraço, Batata. Vocês só falam notícias negativas da Ponte. O Guarani é um céu de brigadeiro, Ronaldo do Chapadão. Você quer que não noticie a história da Ponte? Você quer que eu não informe aqui a situação que a Ponte foi notificada pelo sindicato? Eu não sei, eu não entendo como é que você não pode enxergar essa situação lamentável da Ponte. Eu não consigo. Eu, se fosse torcedor, eu ficaria extremamente revoltado e chateado, né? Agora, você acha que tem que falar... Aqui, notícia positiva a gente traz para vocês quando elas existem. Não ficar criando factoide, coisa que não existe. É a verdade é essa. Aqui na Bandeirantes, a linha de trabalho é a verdade, com apuração. O Breno Beretta é maravilhoso, excelente profissional, um profissional competente. Da onde veio? Aonde iniciou a carreira? Adolfo do Taquaral. Começou aqui. Se eu não estou enganado, né? Realmente está fazendo um bom trabalho. My friend, bom dia. Eu juro que jamais imaginaria que viria aqui para dizer que o David Braz é peça-chave desse time. Meu Deus, que tempo chegamos. Marcelo Pimentel. Volto a dizer, a cereja do bolo, o ápice será da equipe esportiva independente do rádio que seja, que conseguir entrevistar o ex-presidente Sérgio Canielli. Sei das negativas por parte dele e família. Tenho absoluta certeza de que se ele desse uma entrevista, arrasaria com as falácias desse fanfarrão. Não foi por falta, ainda bem que você já colocou aqui, viu, meu amigo? Não foi por falta de tentativa. CH, e o Potker é ex-atleta? Ele é inimigo do gol.
Os volantes são tímidos em sair jogando, não ousaram na área e o Elvis está jogando sem garra que já vimos. Baianinho e Léo Gomes não jogam na Série C. Barcelos andou em campo. Será que o Miguel, Júlio, Diego Leão, outros volantes não têm vez com esse treinador? Carlos do Jardim do Lago. E por aí vai. Sabe que eu já estou enjoado do futebol do Emerson, Isaac, Parede e Luca. Eu pedi bastante o Hélio, mas parece ser mais uma a ignorar o Kevin, a torcida. Adilson Souza. O ataque do Guarani tem que ser Mirandinha, Kevin e Herbert. Treinador novo tem que acordar, senão vai acabar igual ao anterior. Fernando VPA. Deixa eu ver aqui no YouTube, dá um F5. O pessoal aqui criticando muito a contratação do Fernando Diniz pelo Corinthians. É questão de escolha, viu, gente? Não seria meu nome de jeito nenhum. Né? Eu não consigo entender como é que o Corinthians abre mão do Dorival Júnior para ter o Fernando Diniz. Eu não tenho nada contra o Fernando, aliás, gosto muito dele. Começou lá em Jundiaí praticamente. Levou o meu Paulista a vários títulos. Maior respeito a ele. Só que ele quer implantar o sistema e a maneira dele jogar independente do grupo que ele tem nas mãos. Eu fico imaginando aquela zagueirada dura, de cintura dura do Corinthians, ele obrigando os caras a saírem, o Hugo Souza trabalhar com o pé. Vamos ver o que... De repente ele consegue, sorte é ele. Que é bom profissional, não há dúvida disso, mas pelo amor de Deus, cara. A Ponte já é SAF, diretoria... Eu não vou ler isso aqui. Henrique Vianney, não vou ler. Tá bom? Me perdoe. 11h45 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, as coisas não andam nada bem pelos lados do estádio Moisés Lucarelli. Além do péssimo início de ano futebolisticamente falando, fora de campo, os problemas seguem atormentando os corredores do estádio Moisés Lucarelli. No início da tarde de ontem, o atacante Bruno Lopes, que foi uma das peças fundamentais na campanha do título brasileiro da Série C, foi mais um jogador a ingressar com uma ação na justiça contra a Ponte Preta. Além da rescisão de contrato, que seria válido até maio de 2027, o Bruno Lopes cobra aí também R$2 milhões da Ponte Preta. Dentro desse valor, o atacante alega 7 meses de salários atrasados, depósitos do fundo de garantia, que segundo o atleta e seus advogados, nunca foi depositado desde dezembro de 2024, quando o atacante chegou até Campinas, além de férias, 13º salário e outras verbas rescisórias. O Bruno Lopes, que entrou em campo com a camisa da Ponte Preta no último sábado, ainda na derrota contra a equipe do Náutico, e ontem ingressou com essa ação pedindo a rescisão de contrato com a Ponte Preta. Portanto, é mais um jogador aí que não vestirá mais a camisa alvinegra da Ponte Preta. E agora, com os jogadores que estão no elenco, o técnico Rodrigo Santana tem a semana cheia para trabalhar a equipe antes do duelo contra o Vila Nova no próximo sábado, aqui no Majestoso. Para essa partida, ele terá 2 desfalques certos: o Rodrigo Saravia, uruguaio que foi expulso, assim também como o Jonathan Cafu, que vinha começando na reserva, mas sempre utilizado pelo técnico Rodrigo Santana. A expectativa é que no lugar do Rodrigo Saravia, o Rodrigo Souza, o Rodrigão, ganhe novamente uma posição na equipe titular, mas o André Lima, volante que fez sua estreia no último sábado, também vai ser observado pelo técnico Rodrigo Santana. O Rodrigo, inclusive, falou muito bem do André na coletiva após a partida contra o Náutico. Dá porque o André é um jogador que a gente precisava ver no jogo, um jogador que também vinha um tempo parado, adquirir esse ritmo, um jogador muito importante de força que a gente precisa no meio de campo. O próprio Bruno, que retornou de empréstimo hoje, já atuou um pouco mais, né? Então são jogadores que chegam para encorpar e a gente fortalecer o nosso sistema de jogo. Então a gente entende que dentro dessa semana a gente precisa trabalhar muito bem, mais uma vez jogar em casa, né? Dos últimos 4 jogos, 3 foram fora de casa, né? Então a Ponte precisa também fazer o seu fator casa, né, a favor da gente,
Então a gente vai fazer uma semana muito concentrada, já deu para entender mais ou menos quais são os jogadores que estão muito preparados para vestir a camisa, e a gente espera encaixar o time de uma forma que a gente não precisa mexer tanto, mas foi válido para a gente observar, para ver alguns jogadores, né? Embora tenha sido a derrota aqui, a gente conseguiu pontuar algumas coisas muito valiosas para a gente trabalhar dentro da semana. Então é isso, CH. A Ponte Preta tem dias livres aí de treinamento antes da 4ª rodada da Série B. A Macaca que ainda busca a sua primeira vitória na competição nacional, CH. Tem um detalhe muito importante que é verdade. A constatação é que a produção e a organização está melhorando, mas ela tem que estar acompanhada de resultados positivos. Eu estou falando de vitória, não de embate. Então vamos ver no final de semana se a Ponte consegue fazer uma vitória. E tenho certeza que esse André Lima tem lugar tranquilo no meio campo da Ponte. Vamos ver o que o Rodrigo vai fazer. Para comentar a Ponte Preta, ele está chegando. Gleger Zorzin, tá tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia para você, para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. O programa, né, CH, de maior audiência do rádio brasileiro. E, bom, para falar da Ponte, né, CH, você vê, a hora que a gente pensa que as coisas estão se equilibrando, estão entrando no eixo, começa novamente, veio a declaração do Diogo Silva, o pessoal do sindicato também se mobilizando, e aí vem a notícia do Bruno Lopes, alegando 7 meses de salários atrasados e cobrando aí uma ação milionária contra o time pontepretano. É difícil, complicado, duro. É mais um baque aí, né, para a torcida pontepretana, que no início da Série B, algumas contratações chegando, vislumbrou algo melhor. Mas a gente percebe, CH, que as coisas têm acontecido negativamente. Não estão andando fora de campo. E quando não andam as coisas fora de campo, dificulta demais. O extracampo, principalmente na questão financeira, atrapalha demais dentro do campo. E a gente tem visto isso. Exatamente. Não dá para dizer também, viu, que não está tendo entrega dos atletas, que os jogadores estão fazendo corpo mole, longe disso. Aliás, se não tivesse tido a expulsão do uruguaio Saravia, lá no jogo contra o Náutico nos aflitos, a Ponte tinha totais condições de trazer um bom resultado a Campinas. Mas totais mesmo. Teve no pé do Luiz Felipe, inclusive, para abrir o placar, num lance onde ele dribla o zagueiro, dribla o goleiro, e aí não percebe, né, a recomposição do lateral, faz a finalização e o lateral da equipe do Náutico acaba cortando em cima da linha. Então, a gente tem que realmente enaltecer esses atletas que estão vestindo a camisa do time pontepretano, honrando a camisa, indo para campo, para tentar reverter essa situação negativa. E a diretoria precisa se mobilizar. A diretoria precisa resolver essa situação o mais rápido possível, haja vista no que aconteceu no Campeonato Paulista, né? Em todas as rodadas, a Ponte só fez 1 ponto e foi rebaixada para a Série A2. Que isso não aconteça novamente. Dá tempo ainda? Claro que dá tempo. Estamos ainda na 3ª rodada, indo para a 4ª. E claro e óbvio que eles precisam resolver essa situação o mais rápido possível, senão a Ponte, eu vou ter que concordar com o Diogo Silva, a Ponte será uma das rotulantes ao rebaixamento. É isso, CH. Obrigado, Gleger, pelas suas informações. Agora em Campinas, 11h52 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, os jogadores do Guarani se reapresentaram ontem, já de olho no Volta Redonda. O jogo é domingo, 6h30 da tarde no Brinco, partida importante que o Guarani precisa da vitória. É só o segundo jogo na primeira fase da Série C, mas o Guarani precisa somar o maior número de pontos dentro e fora de casa para, é claro, buscar a classificação para a fase final da Série C, onde o objetivo esse ano é conquistar o acesso de qualquer maneira. Ontem, os atletas que atuaram no máximo 45 minutos ou menos, né, ou sequer entraram no jogo, fizeram um jogo treino contra o Sub-20, profissionais contra o Sub-20.
E o time profissional venceu por 1-0. O gol foi marcado pelo Kevin, centroavante, que está pedindo passagem e espaço desse time do Hélio Cizenando também. O Hélio tem mais 5 dias de preparação, ou seja, hoje, quarta, quinta, sexta e sábado, antes do jogo de domingo. Tem bastante tempo para definir o Guarani. Ele já mudou o esquema de jogo, né? Na última partida, o Guarani atuou no 4-4-2. Não se sabe se ele vai manter esse esquema para o jogo de domingo. Uma coisa é certa, jogadores que estão no departamento médico serão melhor avaliados, como o centroavante Maranhão, que tem um incômodo muscular, né? Tem um problema muscular. O Renan Castro também tem um problema muscular, lateral esquerdo reserva. O Dentinho sentiu um incômodo muscular na última sexta-feira, vai ser melhor avaliado, provavelmente vai ser liberado para os treinos. E o Natan Melo pode ser a grande novidade nos treinamentos do Bugre. Ele que já está no período de transição, se machucou no dia 15 de fevereiro contra o Palmeiras, problema muscular também em uma das coxas, mas agora está praticamente liberado pelo departamento médico. E é claro que vai brigar por uma posição nesse meio-campo do Guarani. No ataque, o Hélio Cizenando pode até mexer no time. Ele tem algumas opções, né? Além do Kevin, tem o Guilherme Parede, que entrou bem no jogo, sofreu o pênalti, apesar de ter desperdiçado a cobrança. Tem o Herbert, que atua também como um falso 9 nesses últimos treinamentos do Guarani. Balançou as redes diante do Maranhão, então ele tem possibilidades. E o próprio Rafael, aquele garoto da base que foi emprestado para o Santos, voltou para o Guarani, e o próprio treinador, o Hélio Cizenando, naquela entrevista exclusiva que eu coloquei no ar há alguns dias, ele elogiou o Rafael. Então, mais uma possibilidade de ataque, já que o Guarani precisa vencer. O Volta Redonda perdeu na primeira rodada por 1-0 para o Paysandu e também, é claro, vai buscar a reabilitação diante do Guarani. Mas é um jogo difícil. Os ingressos ainda não foram colocados à venda. Nos próximos dias a gente deve ter uma noção de quanto vai custar o ingresso para a torcida do Guarani. Quanto à SAF, também fica a expectativa se nesta semana a diretoria vai remarcar as assembleias, porque muito provavelmente no mês de maio o Guarani já pode se tornar SAF depois da votação dos sócios. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando, chegando para falar do Guarani, Gleger Zorzin. Então, CH, o Guarani que fez um jogo treino aí com o gol do Kevin, né? O menino Kevin, que todos nós aqui acreditamos demais no talento desse atleta. E é importante para o técnico Hélio também esses jogos treinos, né? Para que ele possa conhecer melhor o elenco, conhecer alguns jogadores, conhecer qualidades e virtudes, né? E por aí, defeitos também de alguns jogadores, para estar mais familiarizado com o elenco. É importante demais isso. O Guarani que agora vem depois do empate num jogo dentro de casa, onde ele pode conquistar aí a primeira vitória na Série C. A gente sabe que o Hélio tem alguns ajustes a serem feitos, é importante isso. Na minha opinião, o Guarani não jogou bem. O Guarani poderia, Gleger, mas teve muita chuva, teve a logística, mas a gente teve para os dois lados, né? Então, para mim, o Guarani poderia ter tido um melhor resultado, até pelo aspecto técnico, né? Se analisando os dois times, o Guarani é infinitamente superior à equipe do Maranhão, com todo o respeito. E aí acabou, e olha que quase perde o jogo, hein? Então, por isso, para mim, o Guarani não fez um bom jogo, não fez. O Guarani poderia ter tido um melhor resultado, e esse resultado de vitória, para um time que entra efetivamente para brigar por uma das vagas. O Guarani é um dos favoritos na Série C para buscar o acesso. Então precisa ser mais efetivo, principalmente quando joga fora de casa. Em casa tem que matar, não tem jeito. Em casa o Guarani tem que vencer. Essa é a expectativa do torcedor para esse próximo jogo, inclusive, para que o Guarani conquiste a sua primeira vitória na competição, CH. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana. O tricolor encara o Boston River. A bola rola no estádio Centenário, no Uruguai, hoje, Montevidéu, às 9h30 da noite. O São Paulo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, deve entrar em campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Toló, Ela Franco e Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio, Arthur Ferreirinha e André Silva. Já o provável Boston River, com Artunes no gol, Mateu Ribeiro, Gonzalez, Inácio Fernandes e Rua Costa, Barrios, Agostinho Amado, Fred Martínez e Leandro Sur, Alexander Gonzalez e Gonzalo Reina. A bola rola hoje e a partida que terá a arbitragem do Leandro Rey Riffer, da Argentina. A estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 9h30 da noite, contra o Boston River do Uruguai. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e